O tema da nossa aula é biossegurança no campo. Então, né, antes de começar, o que seria o tão falado campo? Bem, muitas das amostras que nós vamos trabalhar em laboratório, né, que vocês podem vir a trabalhar em laboratório, são oriundas de coleta de campo. Então, muitas vezes, um grupo vai realizar a coleta de campo e traz essas amostras para o laboratório. Pode ser solo, água, plantas, enfim, né? Os mais variados tipos de amostra. E muitas vezes os alunos que vão trabalhar no laboratório com essas amostras também podem participar das coletas, né? Dessas coletas de campo, dessas idas a campo. E, obviamente, né, gente, o campo é algo que apresenta um risco elevado, porque existem muitas situações que são situações imprevisíveis. Mas, né, obviamente, se houver um preparo, né, se as pessoas forem esclarecidas previamente, esses riscos eles são minimizados pela postura preventiva, né? Haver uma postura preventiva frente a esses riscos. Então, eu tenho que conhecer, né, a área. Então, antes das pessoas saírem a campo, entrarem num ônibus ou num veículo qualquer para essa coleta de campo, deve-se haver uma reunião prévia, né, com todos os integrantes dessa coleta, para esclarecer características da área, né, qual vai ser a postura, qual será a postura preventiva, como é que esse trabalho vai ser dividido e organizado. Né? Isso é importantíssimo. Tem que saber toda uma organização para a coleta transcorrer sem sobressaltos. Bem, então, quando a gente fala em campo, os biomas, né, gente, são muito diferentes. Eu vou focar aqui no bioma Caatinga, que é a área que a gente está inserida, né? Mas as pessoas podem vir a trabalhar em Mata Atlântica, Cerrado, né? Áreas marinhas, etc. Né? As áreas mais diferentes. Mas muito do que eu vou comentar aqui se aplica às áreas mais diversas. E, né? Obviamente, se eu vou para áreas que eu não tenho muita intimidade, vamos dizer assim, eu tenho que me aprofundar, buscar informações sobre essa área, tá? Então, para vocês terem noção, vou dar um exemplo aqui para vocês, tanto o meu mestrado como o meu doutorado, eu trabalhei no Pantanal Mato Grossense, eu trabalhava com uma espécie de planta do Pantanal Mato Grossense, então, eu estava trabalhando em um ambiente alagado, eu fazia minhas coletas na época da cheia do Pantanal, então, esse era, né, o ambiente alagado do Pantanal, o qual eu estava, né, acostumada. Né, em Mata Atlântica também, que eu já tinha realizado outros trabalhos. Então, quando eu passei para a universidade, eu comecei a trabalhar na Caatinga. Então, eu fui me inteirar sobre as características daquele bioma, que são completamente diferentes da minha, do que eu trabalhava anteriormente, ok? Então, eu tenho que me informar sobre características naquela área. Então, se a gente pensa em Caatinga, algo, né, muito, né, que é já de conhecimento geral, é que o ambiente que a gente tem uma temperatura muito elevada e que há uma necessidade muito grande de hidratação. Então, eu tenho que saber que quando eu vou ao campo, eu tenho que ter água suficiente para evitar qualquer risco de desidratação, porque é um calor intenso, né? As pessoas têm que se hidratarem, né? Então, vamos pensar aqui na Caatinga, tá? Estamos na Caatinga. É a mesma coisa? Vocês podem observar que é a mesma área, tá? Um ângulo só um pouquinho diferente, mas é a mesma área. O que que tem de diferente aqui? O que tem de diferente é que nós estamos em épocas do ano diferentes, tá? O período da seca, que é o que nós estamos observando aqui, o período da seca e o período das chuvas, né? Então, mesmo quando eu vou para a mesma área, eu posso ter características completamente diferentes dependendo da época do ano. Então, eu tenho que ter informações prévias sobre o que me aguarda naquela área que eu vou fazer a coleta. Tá? Então, como eu já comentei, né, a gente tem uma temperatura aí elevada, né? E eu tenho que me preparar para essa situação que me aguarda aí nesse campo, tá? E, infelizmente, muitas vezes esse preparo, né, prévio, essa organização, ela não acontece, né? E, infelizmente, tem resultados terríveis. Eu
abordo, gente, a disciplina de biossegurança. Isso é uma escolha que eu tenho de trazer para vocês notícias bem contundentes. Por mais chocante que isso possa ser, é a realidade. Porque quando a gente fala só, olha, risco de acidente, né? Olha, pode acontecer coisas muito ruins, as pessoas podem vir a óbito, fica algo meio etéreo, né? Algo que a gente comenta, fica aquela na superficialidade. E não é, as coisas estão acontecendo de forma, né, real, as pessoas estão morrendo de forma real. Então, isso é um alerta, né, que eu trago através dessas notícias para as pessoas entenderem que há necessidade da postura preventiva, né? Eu tenho que me organizar tanto, né, numa coleta de campo como num laboratório, eu tenho que ter a postura preventiva, né? Porque se eventualmente acidentes acontecerem, eu já sei como lidar com aquela situação, eu já tenho treinamento para isso, eu não vou ficar naquela situação de descontrole, né? Sem ter ações que venham a mitigar o efeito daquela situação que pode vir a ocorrer, né? Então, eu adoto realmente, né? Vocês vão ver isso, inclusive nas aulas de riscos físicos, químicos, que eu trago essas notícias, eu faço um levantamento dessas notícias para vocês terem noção de que isso é realidade. Eu não estou falando de ficção, não estou falando de algo etéreo, eu trago para vocês a realidade, tá? Então, infelizmente, isso aqui foi uma notícia extremamente triste de um aluno da geologia da Universidade Federal do Pará que morreu em trabalho de campo no norte de Tocantins. Então, o aluno do curso de geologia da Universidade Federal do Pará, Iego Cunha Leal, de 21 anos, ele desapareceu em 25 de agosto de 2013, quando fazia um trabalho de campo em Babassulândia, norte de Tocantins. Esse trabalho de campo, ele estava acompanhado do professor e dos colegas. Então, ele foi encontrado 4 dias depois que ele havia desaparecido, a 15 quilômetros do local onde ele tinha sido visto pela última vez. Então, ele cursava o 5º período de geologia e estava no Tocantins com a sua turma de faculdade para realizar estudos na região de Babassulândia, que é no norte do estado, do Tocantins, né? No domingo, dia 25 de agosto de 2013, Iego participava de um treinamento para fazer mapeamento geológico, quando 2 colegas teriam passado mal por insolação. Então, o aluno e o professor Antônio Emídio de Araújo Santos Júnior, que era responsável por esse grupo, eles foram buscar o carro para socorrer esses 2 alunos que estavam passando mal. No caminho, Iego também passou mal. E o professor pediu que ele esperasse no caminho. Quando ele voltou, Iego havia desaparecido, né? E como a gente viu, ele foi só encontrado 4 dias depois, já 15 quilômetros, né, de distância, quer dizer, ficou andando aí a esmo e infelizmente não sobreviveu. Tá? Bem, aqui um outro acidente que acabou na morte do aluno, né, no aluno no Pico do Cabugi. Então, o acidente aconteceu em 7 de julho de 2006 e resultou na morte do estudante Vinícius Santana da Silva, 18 anos. Então, como vocês estão vendo nesses 2 relatos, pessoas muito jovens, né, é realmente uma tristeza. O aluno estava no 1º período de geologia. Esse jovem participava de uma aula de campo e foi vítima fatal de um traumatismo crânioencefálico após ser acertado na nuca por uma pedra que deslizou lá da serra, né? Então, gente, a coleta de campo, trabalho em campo, é algo que requer muita, mas muita organização prévia, né? Esclarecimento dos alunos sobre o que eles vão encontrar ao sair, né, para essa coleta. Infelizmente, algumas coisas são realmente fatalidades, né? Situações totalmente inusitadas, agora outras realmente, a meu ver, tá, poderiam ter sido evitadas. Bem, então a gente está vendo aqui uma imagem, né, da Caatinga. O que que você acha, né? O que que vocês acham que para fazer uma coleta numa área como essa que vocês estão observando, eu deveria estar usando? Qual seria a vestimenta que eu deveria estar usando, né? Quais seriam os EPIs, equipamentos de proteção individual que eu deveria estar usando para entrar numa área como essa, né? Pensem aí um pouquinho. O que, né? Como eu vou, né, me proteger de arranhões? Como eu vou me proteger de picadas de insetos? Como eu vou proteger meus olhos, né? Como eu posso me proteger de algo que me espera, né? Com essa característica, né? Com essas características, né? Vejam essas plantas aqui, né? Situações como essa. Então, antes de ir ao campo, né,
as pessoas elas têm que ter noção do que as aguarda, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Por isso, eu sou partidária, né, de pessoas que estão indo a campo pela primeira vez, haver uma reunião prévia, né, na qual, né, a pessoa já é informada, inclusive eu acho que se utilizar imagens, né, fazer aí uma pequena apresentação, é importante para a pessoa saber o que lhe aguarda, né? Muitas vezes as pessoas não têm noção do que as aguarda nessas coletas de campo. Tá? Então, vocês veem áreas aqui, né, que são, as pessoas às vezes têm que percorrer essas áreas, né, não tem sombra, então as pessoas têm que se proteger muito do sol, né, a gente tem várias plantas que têm espinhos, então eu tenho que ter noção, ao ir para essa área, do que, né, me aguarda, como eu vou me preparar para essa coleta, tá? Bem, vamos aqui ver alguns detalhes. Então, potenciais perigos no campo, por exemplo, plantas, tá? Então, eu posso ter problemas com plantas, desde plantas que têm espinhos a plantas que podem me causar urticária, como a urtiga, né? Que você pode encostar a pele nessas plantas e acabar tendo queimaduras ou tendo ferimentos através dos espinhos, tá? Outro perigo que existe no campo são os invertebrados. Então, eu tenho que ter cuidado, né? Se eu vou ali retirar uma pedra de local, né? Se eu vou mexer ali num galho, né? Existem aí os escorpiões, né? Vespas, abelhas, aracnídeos, etc. Então, os invertebrados, eles também são um risco, principalmente, gente, para pessoas que podem ter reação alérgica. Isso é uma informação importante, tá? Que as pessoas têm que informar se elas têm algum tipo de alergia, como é que elas, né, reagem a picadas de insetos, né? Para vocês terem noção, essa aqui foi realmente algo lamentável também, que foi no Pantanal, tá? Era uma das minhas áreas que eu trabalhei no meu doutorado, como eu comentei com vocês, eu trabalhei no Pantanal e, infelizmente, o professor Van Gil, ele veio a falecer, né? Trabalhando nessa área também. Então, era o biólogo e professor universitário Van Gil Pinto da Silva, que havia na época tinha 54 anos, ele morreu afogado depois de ser atacado por um enxame de abelhas africanas durante a pesquisa de campo realizada em uma lagoa, situada a 3 quilômetros do Hotel Sesc Pantanal, que fica a 142 quilômetros de Cuiabá. Né? Ele e mais 5 pessoas estavam em um barco coletando amostras de água, quando a embarcação teria encostado na vegetação que abrigava a colmeia e, com o ataque, todos tiveram que pular na água e o ponto de profundidade lá é de cerca de 2,5 metros. Tá? Então, gente, vocês vejam que eu estou trazendo vários relatos para vocês de situações que são preocupantes, né? As pessoas têm que ter uma certa noção. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma coleta numa embarcação, eu tenho que estar com o colete, né, gente? Isso aí é algo realmente muito importante quando a gente pensa, exatamente porque existem situações que são situações que fogem do nosso controle e esses equipamentos de proteção, eles podem ser a diferença entre a vida e a morte, tá? Então, a gente tem que ter essa postura preventiva, a gente sempre tem que imaginar, né, que algo ruim, né, pode acontecer. Então, é a postura preventiva. Eu vou me antecipar às situações que podem ocorrer, tá? Então, essa imagem aqui foi me cedida pelo biólogo Daniel, que hoje em dia é professor da Universidade Rural do Semiárido, né, da UFESA, né, Universidade Federal Rural do Semiárido, que é a UFESA, e ele fazia muitas coletas de campo e ele está aqui com essa imagem, né? O que que uma casa abandonada, qual o risco que essa casa pode oferecer? Então, vocês imaginem as pessoas cansadas, um sol intenso, né? Ele tem uma sombrinha, resolveram entrar na casa para descansar um pouco, né? Daquele sol durante aquela coleta. O resultado não foi nada bom, tá? Aqui é o Daniel. Então, o que que aconteceu com o Daniel, né? O Daniel, ele levou 11 ferroadas de maribondo, né? 11 ferroadas. Aí sentiu muita dor, teve febre, teve calafrios, né? Então,
situações, gente, que são muito, muito ruins. E eu tenho que chamar a atenção de vocês também que nunca, nunca nós vamos ao campo sozinho, tá? Mesmo que você tenha terminado lá o seu trabalho de campo, vou dar uma voltinha ali. Não, né? Você sempre tem que ir acompanhado, porque situações, às vezes, que a pessoa precisa realmente de ajuda, né, para retornar lá para o local, né? Então não tem condição da pessoa ir a campo sozinha. Então vejo, né, uma casa ali que é algo que a pessoa, né, não tem nem nenhum tipo aí de medo. O que pode acontecer ali? Tá aí o resultado, tá? Daniel passou por essa situação que foi realmente muito ruim, né? Bem, gente, então eu comentei com vocês, né? Olha, estamos vendo aí os riscos que nós temos aí das plantas, os riscos que nós temos aí dos invertebrados, né? Desses riscos todos que estão presentes. E eu preciso também saber previamente de doenças que podem ocorrer naquela área que eu vou realizar uma coleta. Então, por exemplo, todos nós sabemos, se eu vou para o norte do país, eu tenho que tomar a vacina lá da febre amarela, tá? Porque eu sei que é uma área que há o risco de se contrair essa doença. Então, a medida preventiva é a imunização, né? Mas eu tenho, muitas vezes, né? Eu vou sair aqui um pouco do bioma caatinga e vou ampliar é, a nossa área de coleta. Digamos que eu vá ir para áreas mais para São Paulo, para Minas Gerais. Então, eu tenho que ter noção, né, dos riscos que eu tenho ali, o que que eu posso me deparar, né? Vou me informar sobre características daquela área. Então, já trago para vocês duas doenças, né, ambas transmitidas por carrapato, que requerem muita, muita atenção, tá? Então, a febre maculosa é uma doença transmitida, como eu comentei, por carrapato, né? Também ela é conhecida também como febre do carrapato, febre maculosa das montanhas rochosas. E ela é transmitida pelo carrapato estrela, e o carrapato estrela, ele transmite a infecção porque ele está infectado, né, pela bactéria Rickettsia após a picada. Então, quando ele tem presente a bactéria, ele ao picar, né, uma pessoa, ele transmite essa bactéria e causa a infecção, tá? Então, gente, para vocês terem uma noção, né, como é difícil muitas vezes você perceber a presença do carrapato, tá? O carrapato, ele é muito, muito, muito pequeno, né? O meu mestrado e meu doutorado foi na Rural do Rio de Janeiro, então a própria universidade ela era coberta, muitas áreas gramadas, né? A gente ia para trabalhos de campo, coletas de campo, disciplinas que a gente tinha que ir a campo e no norte do estado e né, era inevitável ficar ali com um carrapatinho agarrado, só que não eram carrapatos que estavam contaminados, né? À época. Então a gente já tinha toda uma medida preventiva para ir a campo, sempre com a calça comprida, a meia, a calça comprida por dentro da meia, as botas, as blusas de manga longa. Nós levávamos também o sabonete de enxofre, o banho era com sabonete de enxofre para se tivesse o carrapato, ele sair. A gente já estava alerta sobre né, a probabilidade de carrapatos, né, se aderirem à nossa pele. Eles são muito, muito pequenos, muito diminutos. Então, muitas vezes é difícil de você perceber a presença desse carrapato. Então, geralmente a febre maculosa é mais comum durante os meses de junho a outubro, tá? Pois é quando os carrapatos estão mais ativos. Então, se é necessário estar em contato com o carrapato entre 6 a 10 horas, isso aí eu já vi informações na qual esse tempo aí pode variar um pouco, mas essa aí é uma média, tá? Então, a febre maculosa tem cura. Vamos pensar, gente. Se o que está causando a doença é uma bactéria, que é a Rickettsia, como essa doença é tratada? Ela é tratada com antibiótico, né? Entretanto, o seu tratamento deve ser iniciado após o surgimento dos primeiros sintomas para evitar complicações graves. Então, complicações, gente, como inflamação do cérebro, paralisia, insuficiência respiratória ou insuficiência renal, que obviamente, né, podem levar pessoas a óbito, tá? Então, já existe
por exemplo, aqui é da Universidade Federal de Goiás, já faz um alerta, né, sobre a febre maculosa, como ela se transmite, né, quais são as manifestações clínicas, como se pode prevenir e qual é o tratamento. Então, áreas que são áreas sujeitas à presença desse carrapato, que pode transmitir a infecção, já tem que se alertar as pessoas que circulam naquela área sobre esse risco, tá? Então, é um alerta para pessoas sobre esse risco. Então, né, a gente vê aqui as placas na área da USP, da Universidade de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, que estava sujeita a infestação por carrapatos. Então, vocês vejam aqui, né, atenção, área sujeita a infestação por carrapatos, evite essa área, porque é um risco, tá? Aqui né, a placa mais próxima, para vocês verem, né, já chamando a atenção. Então, o campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, que fica a 313 quilômetros da capital, né, enfrentou em 2012 uma infestação de carrapatos estrela e deflagrou uma campanha para prevenir possíveis casos de febre maculosa entre os alunos, os funcionários e os visitantes, ou seja, todas as pessoas que circulam naquela área, né? Então, um dos problemas que se chama atenção são as capivaras, que são hospedeiras aí desses carrapatos, né? Então, essas capivaras, elas podem estar levando esses carrapatos em seus corpos ali, né? Nas áreas mais diversas. Então, só para vocês terem noção, né? A capivara, ela costuma se deslocar até 10 quilômetros por dia nos córregos, né? Que pode ter sido responsável pela infestação de carrapatos em um dos parques ecológicos da cidade. Então, na época, esse parque foi em 2011, ele passou a ser fechado para controlar a praga, tá? Então, eu mostrei ali a USP, tá? Aqui é uma outra situação que é em Minas Gerais, tá? Então, também chamando a atenção, área sujeita à ocorrência de carrapatos. Então, verifique as roupas e o corpo cuidadosamente a cada 3 horas, né? Então, se a pessoa tiver algum daqueles sintomas, ela tem que alertar que transitou, passou por uma área que tinha o risco, né, era uma área que tinha o risco da ocorrência de carrapatos, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem perceber a presença do carrapato no corpo, tá? E aqui nessa área de Minas Gerais, né, aqui a capivara, né, que tem populações que muitas vezes se multiplicam muito e são um risco, né, por terem a presença aí de carrapatos. Tá? Aqui, né, gente, são outras áreas, né? Aqui chamando a atenção também, a área sujeita à infestação de carrapato estrela, né? Aqui também em Rio Preto, em São Paulo, chamando o alerta aqui na represa. Vocês verem que, né, todas essas imagens aqui eu vejo a presença da capivara, tá? Aqui é uma área também, aqui é próxima a Belo Horizonte, tá? Que também pessoas ficavam caminhando nessa área e chamando a alerta, né, desses frequentadores para não transitarem nessa área pelo risco aí da febre maculosa. Ok? Então, gente, apesar, né, de eu ter começado a falar de caatinga, eu trago esse alerta porque vocês podem, né, porventura, como profissionais ou mesmo aí, né, durante pós-graduação ou, né, trabalhando em empresas mais diversas, vocês podem começar, né, a trabalhar em áreas que vocês não tinham ido previamente, tá? Eu estou acostumado só a fazer coletas na Caatinga, né? Mas aí eu vou para outro tipo de área, outro tipo de bioma. Então, eu tenho que me informar previamente, gente, do risco que eu tenho nessas áreas. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, gente, né, eu conheci uma pessoa, uma moça, que faleceu porque, né, ela ficou doente, teve lá isso no Rio de Janeiro, ela ficou doente e com sintomas que as pessoas trataram lá como uma virose e, na realidade, né, na autópsia que foi saber que ela tinha falecido de febre maculosa, porque ela, né, não relatou, né, eu acredito que os médicos também muitas vezes não fazem o que a gente chama de anamnese, né? Anamnese é o quê? O que você fez de diferente? Você fez uma viagem para algum lugar diferente? Você comeu algo diferente? Então, isso é uma anamnese que muitas vezes não é realizada e que é importante, porque você pode, né, durante essa sua viagem, muitas vezes, gente, eu estou comentando aqui de trabalhos de campo, mas isso pode ser no lazer, né? Quando as pessoas vão
fazer viagens a lazer, a passeio, também estão sujeitas a isso. Né? Esse risco existe também no lazer. Então, eu tenho que ter uma informação, isso não é para a pessoa ficar com medo de tudo, mas é uma postura preventiva, tá? Uma postura preventiva do que pode me aguardar do risco que eu tenho. Então, eu nem coloquei aqui, mas quem já foi ali na Lagoa da Pampulha, né? Em Minas Gerais, que tem as obras lá do Niemeyer, é um local belíssimo, belíssimo, né? Você anda lá, né? Tem a parte gramada, é um local que tem inúmeras capivaras e que já houve alerta também, né? Do risco da picada pelo carrapato estrela que resulta na infecção, né? Então a gente tem que ter essa postura preventiva realmente e saber que se ao ir, né? Numa área como essa, eu ficar doente, eu tenho que estar entre as minhas possibilidades em essa situação também, tá? Do risco, porque é uma área que às vezes está sujeita à presença desse carrapato. Tá? Outra doença também transmitida por carrapato é a doença de Lyme, tá? Então, essa doença recebeu esse nome por conta dos diversos casos que ocorreram em 1997 na cidade de Lyme, nos Estados Unidos, e pelo fato de nos principais sintomas ser inchaço e dor nas articulações. Então, acreditava-se que era artrite, né? Porém, como os casos eram agudos, os sintomas desapareciam e afetavam apenas os adolescentes. Esses pacientes foram estudados e a doença de Lyme foi descoberta. Apesar disso, acredita que a doença seja muito mais antiga, ela só não tinha o diagnóstico, né? Era diagnosticada de forma equivocada. A doença de Lyme é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, mas a transmissão se dá por meio de carrapatos. Então, esses carrapatos vão, né, carregar essas bactérias e podem transmiti-las por meio de picadas, assim como a gente viu para febre maculosa. Então, os carrapatos são marrons, eles se aderem na pele e podem permanecer por bastante tempo, enquanto vão sugar o sangue do hospedeiro. Os locais preferidos do corpo humano para os carrapatos são as axilas, o couro cabeludo e a região da virilha. Então, aqui, né, de uma forma bem didática, né, aí se comenta, tá? Só aqui. Para transmitir a doença, o animal precisa ficar aderido à pele por tempo prolongado. Então, alguns estudos afirmam que por pelo menos 24 horas, tá? Então, aqui a gente já comentei, o agente causador é a Borrelia burgdorferi. O período de incubação pode ser de até 30 dias, mas a faixa mais comum é de 7 a 14 dias, tá? E os sintomas são a mancha avermelhada, onde houve a picada do carrapato, né? E com o tempo ela vai aumentando de tamanho e se espalhando por todo o corpo, como a gente observa aqui, tá? Se espalha por todo o corpo, no que a gente chama de eritrema migratório. As pessoas têm um mal-estar geral, os sintomas podem durar semanas ou meses, né? Então, e ter sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares. Então, o diagnóstico da doença de Lyme é clínico e o tratamento é feito com antibióticos que duram aí de 14 a 21 dias, tá? Então, aqui mostrando esse eritrema, né? Que ele vai migrando, tá? E aqui a imagem do carrapato. Então, um erro, né, muito grande é quando as pessoas tentam puxar o carrapato, né, mas o aparelho bucal fica dentro da pele. Então, na realidade, tem que ser com uma pinça e fazer um movimento de rotação, um movimento giratório para tentar tirar o carrapato para ele vir inteiro, tá? E evitar colocar substância, álcool, etc. Tem que tirar realmente ali com uma pinça. Então, no Brasil, a doença possui semelhanças, né, com os casos do hemisfério norte, mas tem particularidades. Então, no Brasil, ela tem uma denominação como a borreliose brasileira, a síndrome Bagajo-Yoshinari, ou Lyme brasileira, né? Mas os tratamentos costumam ser muito semelhantes. Então, o pioneiro nos estudos sobre Lyme no Brasil, o reumatologista Natalino Yoshinari, explica que os sintomas e o modo como a doença pode ser transmitida estão entre as diferenças dos casos encontrados no Brasil e em outras regiões. Segundo Yoshinari, a Borrelia burgdorferi, que é a bactéria responsável por transmitir
a Lyme está concentrada principalmente no carrapato estrela da espécie Amblyoma cajanense, né? E em regiões do hemisfério norte são outras espécies do parasita. Tá? Aqui, gente, eu trouxe um artigo, né? Para quem tiver interesse, comentando, né, sobre a doença de Lyme ser uma doença emergente, né? É uma doença emergente relevante no Brasil, tá? Não só para, principalmente para a reumatologia, né? Então, nós vemos aqui até como um dos autores o Natalino Yoshi Inari, né? Então, existem vários artigos já publicados tratando aí desse tema, tá? Bem, outro, né, risco que nós podemos, né, pensar são sobre os vertebrados. Então, nós já vimos as plantas, os invertebrados, né? E agora os vertebrados, como os répteis, né? Que nós temos que saber previamente se o local que nós estamos indo fazer a coleta, há a presença desses animais, quais são os animais mais comuns que existem nessas áreas ali de coleta, tá? Bem, atenção também, né, a algo que não nos causa tanta temor, como nós vimos os répteis, mas que podem causar doenças muito graves, como, né, os mosquitos aí, como para transmitir as inúmeras doenças, como nós vimos aí a dengue, a chikungunya, a zika, né, os animais aí, morcegos hematófagos que podem transmitir a raiva, né, e doenças como o tétano. Então, tudo isso, né, nós temos que estar atentos. Tá? E eu comentei, né, vamos já aqui recapitular, né, falei sobre insolação, né? Falei sobre a necessidade aí do uso das EPIs, que eu vou elucidar com mais detalhes. Falei sobre os vertebrados, os invertebrados, as plantas, mas existe, gente, um outro risco muito sério que nós temos que levar em conta, tá? Esse nós temos que estar também tão atentos como todos os outros que eu acabei de relatar, né? Então, o outro risco tão relevante é bicho-homem, né? Então, o ser humano é algo que também nós temos que estar atentos. Eu não sei se todos vocês, né, souberam desse evento que ocorreu na fazenda a UFC, ela tem uma fazenda que chama-se Fazenda Vale do Curu. Essa fazenda fica em Pentecoste. Muitos alunos, né, vão a essa fazenda, alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Ela tem um alojamento onde vários desses alunos ficam hospedados. Então, vai o pessoal de vários cursos, né, frequentam a fazenda. Ela é uma área de estudo extremamente interessante, tá? Então, infelizmente, houve esse evento, né? Então, essa fazenda situada em Pentecoste, né, isso é o relato, pelo menos 3 bandidos invadiram o local e o vigilante, ao perceber a presença dos criminosos armados com revólveres, fugiu em direção ao mato. Os criminosos aproveitaram a oportunidade e tomaram de assalto vários pertences das pessoas que estavam no local, como celulares e notebooks, e um carro oficial da UFC, além de fazer um aluno refém e logo em seguida fugir do local, levando a pessoa como refém. Então, vocês imaginem que foram, né, momentos aí de terror vivenciado por essas pessoas, né? E principalmente o aluno aí que foi levado como refém, tá? A equipe da Polícia Militar realizou diligências em possíveis rotas que os criminosos teriam seguido e logo em seguida os policiais localizaram o veículo roubado. Os assaltantes abandonaram o carro nas proximidades da comunidade de Xixá e fugiram pelo mato. Então, o refém foi encontrado ileso, né? Graças a Deus. Então, gente, é assim, até a nossa segurança na área que a gente está, na área de coleta, a gente tem que ter, né, noção de muitas vezes essas coletas, as pessoas permanecem nos locais, nos alojamentos, né? Enfim, né? É algo que, infelizmente, né? A situação da violência, ela é uma realidade, a gente não pode ignorá-la, né? E também temos que ter medidas preventivas nesse sentido. Tá? Então, a postura preventiva
ela é fundamental, tá? A postura preventiva, ela envolve atenção, seriedade e a prudência, né? Ser prudente, gente, não é ser medroso, né? Muito pelo contrário, é ser uma pessoa que tem noção dos riscos, né? É ser prudente, tá? Bem, em relação aos equipamentos de proteção individual, né? Existem uma variedade aí, mas né, sempre se chamar a atenção da necessidade do uso da calça comprida, tá? Das mangas longas, não necessariamente precisam ser essas jaquetas aqui, que elas são, inclusive, né, para as áreas de caatinga muito calorentas, mas que sejam de manga longa, né? Esse tipo aqui de chapéu é o que eu acho o mais adequado para os dias de hoje, porque, olha, ele protege, a cabeça mais protege a área da nuca, tá? Porque muitas vezes, pessoas que têm cabelo curto, tem queimaduras, né, do sol, né, ficam bem queimados na área aqui do pescoço, na área das orelhas, né? Então, é muito importante o uso aí desse chapéu, desse modelo. É o que eu recomendo, que são os mais adequados, tá? As botas, elas são muito importantes, tá? Gente, recomendo que quando as pessoas vão comprar a bota, tá? Que você não compre a bota lá na véspera de você ir para o campo. Se você já sabe que lá durante seu curso você vai ter que ir ao campo, compre a bota, fique usando ela, porque você está no meio do campo com um sapato que às vezes por ser novo machuca, causa calo, causa bolha, é terrível, tá? Então a bota, entre aspas aqui, ela tem que ser amaciada antes para o campo. Não compre uma bota numa véspera e vá para o campo. Não costuma dar muito certo, tá? Então, você tem que usar essa bota previamente para você se adaptar, tá? É algo que eu acho que é bom você ter um investimento, seja algo assim que tenha lá um solado não derrapante, né? Que seja uma bota assim boa, né, para campo. E algo muito importante também, gente, não sei se todos conhecem, é o que nós chamamos de perneira, tá? A perneira, ela é fundamental de se usar em locais onde eu tenho a presença de cobras, tá? Por quê? Vocês vejam, a bota, né, ela é importantíssima, mas ela não vai proteger a região da canela, tá? Então, a perneira, ela protege a região da canela de um ataque de uma cobra, porque realmente normalmente essa é a região de ataque, tá? Então, se eu vou para uma área que eu sei que tem a presença desses animais, eu tenho que usar a perneira, né? É um item aí indispensável, tá? Bem, não preciso nem né, comentar que há necessidade de repelentes, né? Que se tenha repelentes para se usar né, várias vezes para afastar esses insetos. O protetor solar, né? Protetores solares são fundamentais, porque eu sempre vou ter uma parte do corpo que vai ficar descoberta, então eu preciso passar lá no rosto, passar nas mãos, né? Então, isso é importante, tá? Gente, os cantis para água, né, são importantíssimos. Eu tenho que ter lá um volume que eu consiga carregar e seja suficiente para eu estar lá no campo, para não haver nenhum risco de desidratação, né? Existem coletas que são coletas realizadas à noite, então isso o risco ele é muito maior, então tem que ter muita noção dessas coletas de campo, então sempre tem que ter lanterna, tem que ter baterias né, recarregadas para não ter nenhum tipo de surpresa, né? Então, as facas, esses apetrechos que também são necessários aí no campo, tá? Bem, hoje em dia a gente é muito normal o uso dos aparelhos de GPS, né, para essas localizações, que são muito importantes. Os comunicadores, dependendo da área, né, se tem sinal de celular, como é que as pessoas vão se comunicar. As caixinhas de primeiro socorros, né, às vezes tem um corte, algo que é muito importante, gente, a presença nesse kit da água oxigenada 10 volumes, tá? Então, tem que se fazer asepsia lá, se eu tenho um corte, né, alguma coisa dessa natureza, asepsia, primeiramente com água oxigenada 10 volumes, né? Então, a presença aqui do isqueiro, né, de um fósforo, para precisar ali de fogo, etc. Né? Bem, então aqui foi uma coleta realizada pelo pessoal lá da UFC, tá? Na qual tem um aluno nosso da pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Então, vocês observem, né, que todos eles estão usando a perneira, tá? Todos eles estão usando a perneira, porque essa área de coleta aqui tinha um risco, né, de
tem a presença desses animais, dessas cobras, então eles têm que se proteger, tá? Então, veja, todos estão de calça comprida e todos estão com manga longa, tá? E estão usando aqui os chapéus, maioria boné, mas como eu comentei com vocês, eu recomendo mais aquele que tem o protetor, né, da nuca, que eu acho que é o mais adequado. Então, gente, são trabalhos, né, cansativos, que as pessoas, assim, ficam exauridas, eu tenho que estar muito atento, tá? Muito atento do que eu vou levar, como é que vai ser minha alimentação, né? A hora de ir ao campo, a hora de retorno, tem que ter todo um planejamento, tá? E eu tenho que ter toda uma organização prévia, porque se você chega numa área como essa, minha caneta acabou, falhou, não tem com o que escrever, eu não tenho uma faca para cortar, não tem, isso é, né, muito ruim. Então, a organização prévia é o que vai, né, resultar numa coleta bem sucedida, tá? Então estejam bem atentos a isso. Tá? Outro item muito importante é a vacinação, tá, gente? Então, isso é a imunização prévia que as pessoas têm que fazer para ir, né, a campo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o tétano, né, que é uma infecção aguda pela toxina do bacilo tetânico, que é o Clostridium tetani. Então, ele é encontrado na natureza sob a forma de endósporo. Quem já fez microbiologia sabe o que eu estou falando, né? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas, né, de tétano são contraturas musculares, rigidez dos membros, rigidez abdominal, a pessoa tem dificuldade de abrir a boca e dores nas costas e nos membros. Então, a vacinação, gente, ela é muito importante. Por quê? Né? No campo, a gente muitas vezes pode se deparar com cercas, né, enferrujadas, com pregos esquecidos, com materiais esquecidos, então a vacinação ela é importante. Então, a forma mais eficaz de prevenir o tétano é por meio da vacinação. É importante que o esquema vacinal seja realizado em 3 doses e uma dose de reforço a cada 10 anos, tá? A partir da última dose. Então, a pessoa toma 3 doses e 10 anos quando passar 10 anos da última dose, a pessoa toma o reforço. Então, a vacina de tetânica está disponível gratuitamente nos serviços públicos de saúde. Eu não vou me ater aqui, gente, a todas as vacinas, tá? Mas, obviamente, dependendo da área que eu vou, eu tenho que me imunizar da febre amarela, né? É importante também a vacina contra a hepatite. Então, né, tá sempre com esse calendário de vacina em dia, tá? Isso é muito importante. A imunização, ela é, né, extremamente relevante. Né? Então, obviamente, né, gente, existem, né, muitos e muitos aspectos que eu comentei aqui rapidamente, né, mas é para dar um alerta para vocês, né, a gente não tem como aqui explorar todos os biomas, então eu trouxe para essa aula o que eu acho mais relevante, tá? Então, em relação à segurança no campo, nunca é o campo sozinho, nunca, jamais, em tempo algum, tá? Avisar previamente as pessoas confiáveis na sua ida ao campo, então as pessoas, né, devem avisar que vão ao campo, né? Nunca partir para as atividades em jejum ou com o estômago muito cheio, tá? Então você tem que ter uma alimentação mais equilibrada aí quando vai para o campo, né? Nas atividades noturnas, fazer reconhecimento prévio da área durante o dia, né? Então, a coleta noturna, como eu falei para vocês, ela é bem mais complicada e tem que ter, né, realmente um preparo mais intenso ainda. Nunca sair quando estiver com algum problema de saúde. Então, a pessoa fala assim, tô com uma dor de cabeça, né? É chato, eu tô aqui. Mas não é, gente, porque isso pode causar problemas maiores, né? A pessoa vai, começa a passar muito mal e você tem que trazê-lo de volta, tá? E obviamente, né, gente, não consumir qualquer tipo de droga ilícita. Isso é óbvio, você não vai poder beber, né, nem usar outras coisas, você tá no campo, né, gente? Então, isso aí, o campo, ele é um trabalho de equipe, né? E a gente tem que respeitar os outros membros da equipe. É um esforço conjunto, tá? E que todos têm que estar ali, né, se comportando, tendo uma postura adequada, tá ok?